Apoiar. Apoiar vem do mesmo significado de segurar, ser suporte, ser base e proteção. É o verbo que ilustra com fidelidade tudo o que nós somos. E nesses mais de 18 anos de mercado, aprendemos o quanto apoiar e ser apoio faz a diferença na vida de alguém. Acordamos todos os dias com vontade de fazer a diferença, oferecendo soluções que realmente apoiem nossos clientes e que resolvam problemas reais. Seja na armazenagem de grãos ou no dia a dia da fazenda, entregamos confiabilidade e segurança, conquistando maior eficiência, evitando quebras de safra, impedindo fraudes, além da redução de custos que resultam em maiores lucros. Sabemos o quanto o momento da safra é importante, por isso, nosso maior propósito é fazê-lo atravessá-la com lucro e segurança, de onde estiver. Siacom, soluções para armazéns de grãos e propriedades rurais. Olá, me chamo Felipe Salles, sou analista de negócios aqui na Siacom e hoje estarei apresentando para vocês as atuais e novas funcionalidades do aplicativo Siacom na palma da mão. Mas antes de falar do aplicativo, vamos contextualizar. É comum no pico da safra os produtores solicitarem informações sobre relatórios diários, dados das movimentações como classificação ou até mesmo o saldo atual da safra. Agora a questão é, com qual frequência eles fazem essas solicitações? Hoje, com a integração entre o nosso sistema Siacom Armazém e o aplicativo Siacom na palma da mão, é possível visualizar todas as movimentações de entrada e saída em tempo real, sendo que elas são apresentadas através dos nossos painéis dashboards e também nas toletas. Agora a pergunta é, o que há de novo na aplicação? A novidade está em quem terá acesso a essas informações. Até então, apenas usuários relacionados ao armazém poderiam visualizá-las. Agora, os produtores também. Já com acesso ao aplicativo, posso vir no menu e selecionar a opção Boletas. Nesta, com as opções de filtros selecionadas, eu poderei visualizar as informações de produtor e endereço, sendo que o endereço é válido como a fazenda. Aplicado, eu acesso as minhas boletas e tenho todas as informações que antes já estavam presentes. Voltando ao menu principal, poderei visualizar também as opções de dashboards, onde também foram aplicados filtros produtor e endereço, podendo visualizar especificamente esses endereços. Por fim, essas são as novidades do aplicativo Siacom na palma da mão. No caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe de suporte pelo canal de atendimento ou com o departamento comercial. Isso é tudo e até a próxima. Principalmente em época de safra, o sistema SIA em si, para a gente, ele tem ajudado bastante, porque, como eu disse, né, um sistema muito fácil da gente mexer. E também tem um suporte do SIA que, qualquer hora que a gente precisar, ele está aí pronto para atender a gente. E, na verdade, atende com maior prazer, com bastante atenção, isso que é o mais importante. E o suporte SIA ajuda bastante quando a gente necessita e é muito rápido, né? Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo já com 78 pessoas aí na sala. A gente passou alguns vídeos aí falando um pouco sobre o trabalho da Siacom, que a gente está aqui para apoiar armazéns e produtores na obtenção de lucro, evitar quebras de safra e evitar fraudes, tá? Então, já sejam muito bem-vindos ao nosso já tradicional webinar e a gente sempre tentando trazer assuntos que estão referentes ao nosso agronegócio, o nosso carro-chefe do Brasil, aquilo que a gente faz e faz muito bem, faz muito bonito, né? Então é um prazer recebê-los aqui novamente nessa noite, tá? E antes de falar, chamar o convidado e tudo mais, eu gostaria de passar aqui alguns recados para vocês, tá? Que é muito importante que vocês fiquem sabendo. Primeiro, que participem diretamente aí do chat, tá, pessoal? Então o chat está aí para vocês participarem, tá? Eu já estou vendo que o pessoal está colocando aí boa noite e seria interessante que vocês colocassem de qual cidade ou estado que vocês estão participando, até para a gente conhecer a nossa audiência aí. Então participem do chat, tá? Vão colocando aí de qual localidade vocês estão falando, tá? Então é muito importante. Durante também a apresentação e a explanação aqui do Darley, é muito importante que vocês façam perguntas, tá?
Ó, bacana aí, já a primeira pessoa que colocou de onde está falando é uma pessoa falando lá diretamente da Angola, tá? Muito bacana, então a audiência aí para fora do país também, bem legal, tá? Então, pessoal aí de Mato Grosso do Sul, pessoal de Santa Catarina, do Maranhão, de Goiás, enfim, Paraná, São Paulo também, então vão colocando aí até para a gente conhecer aqui a nossa audiência, tá? Então o chat está aí para vocês participarem, à medida que for, o Darley foi falando sobre os assuntos de anteprojeto de viabilidade para unidades armazenadoras, silos e armazéns, tá? Tocantins também, colocando aqui, Rio Grande do Sul, mais pessoas, do Pará também, do Paraná, do Espírito Santo, muito bacana, Mato Grosso, muito legal a participação de vocês. Então o intuito da SEACON é justamente trazer assuntos que sejam relevantes para a cadeia do agronegócio, tá? Bom, segundo ponto, a gente vai soltar algumas enquetes aí durante o nosso evento, tá? E eu peço a participação de todos vocês, ou seja, participem respondendo as enquetes, fiquem tranquilos, que a gente não sabe diretamente quem é que respondeu, a gente não sabe de forma alguma, na verdade, então vocês participem ali, fiquem à vontade para responder. A única forma da gente conhecer e entender a nossa audiência aqui, tá? Pessoal do Piauí também presente, mais pessoas de Goiás, muito legal, bacana, tá? O segundo ponto, até bem, o nosso pessoal do marketing, tá? Então, para que esse evento ele possa acontecer, tem um pessoal, uma galera que trabalha aqui por trás, tá? Que é a nossa equipe, tanto do marketing quanto do comercial, que faz um trabalho super bacana para que a gente consiga oferecer para vocês, praticamente todos os meses, assuntos que sejam relevantes para o agro, tá? Então, o que eu vou pedir para que vocês façam, tá, pessoal? Então, vocês entrem lá no perfil, tiram uma foto falando que vocês estão participando do evento e marquem a SEACON. Então, o @SEACONOficial, tá? Então, vocês podem entrar lá no Instagram, SEACON Oficial, tá? Lá no Instagram, eu até coloquei diretamente aí no chat. E quem tiver se quiser, não tiver deixa eu até copiar aqui o nosso perfil. Tá? Para que vocês possam acessar lá diretamente, tá? O perfil da própria SEACON, tá aí o link para vocês. Então, tirem a foto que vocês estão participando do evento, marquem a SEACON, que é bem bacana, que assim a rede social consegue dar importância e para que mais pessoas, inclusive, possam participar desses eventos que eles são fundamentais, tá? Então, marquem lá, tira a foto participando do evento e marquem a SEACON. O segundo, o outro recado, não menos importante, tá? Que já é tradicional, ao final do evento, viu, pessoal, a gente vai fazer um sorteio do nosso kit SEACON. E esse kit SEACON é composto aqui pelo nosso chapéu, super bacana, o nosso kit churrasco, tá? Aqui, bem bacana, um kit churrasco aí, a squeeze para hidratação, uma xícara para aquele delicioso café e uma caneta também que vocês vão receber, tá? Então, como é que funciona esse sorteio? Vai valer apenas para as pessoas que estão participando aqui nesse momento, tá? Então, a gente vai tirar essa listagem durante o evento, tá? Então, não adianta só entrar lá no final para participar, porque é muito importante que vocês participam aqui diretamente respondendo as enquetes e também fazendo as perguntas diretamente no chat para que vocês possam concorrer a esse kit SEACON, que a Josi do nosso marketing vai entrar no final do evento para poder fazer o sorteio. Então, fiquem até o final, tá? E também eu gostaria de passar para vocês que a gente tem o nosso blog, que a gente sempre está colocando assuntos ali praticamente todas as semanas, tá? Então, que vocês também conheçam, além de acessar a página lá diretamente do SEACON, nós temos um blog onde a gente sempre está escrevendo, ou tem pessoas de fora da SEACON escrevendo também assuntos que são relativos ao agronegócio, seja da porteira para dentro ou da porteira para fora. O nosso assunto aqui hoje é porteira para fora, ou seja, a gente está falando diretamente de pós-colheita, tá? Então, esses eram os nossos recados. Então, tira foto, marca SEACON lá no Instagram, @SEACONOficial, participem das enquetes, participem no chat e fiquem até o final para que a gente consiga para que vocês possam participar diretamente do sorteio dos itens que eu mostrei agora, tá? Então, sem mais delongas, tá? Pessoal colocando aí de vários estados, muito bacana a participação de vocês, estamos aí com 96 pessoas aqui na sala, tá? Obrigado mais uma vez pela audiência e gostaria de chamar então o Darley para que ele se apresentasse, enfim, falasse brevemente sobre a tua trajetória dentro da pós-colheita e os assuntos que a gente vai tratar hoje. Darley, então, primeiramente, muito boa noite, muito obrigado pela disponibilidade para a gente poder bater o papo com o pessoal aqui hoje.
Boa noite, João. Boa noite ao pessoal da SEACON e a todos também que estão na sala aí acompanhando esse webinar. É um prazer, mais uma vez, estar compartilhando conhecimento. Acho que a nossa área de pós-colheita de armazenagem ela tem uma carência muito grande disso. E a SEACON faz esse importante papel de levar e de compartilhar conhecimento. Obrigado aí por esse convite. Há alguns dias eu também estive aí em Maracaju, também compartilhando conhecimento muito próximo desse nosso tema que a gente vai tratar hoje aí. Pós-colheita precisa disso. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente soma aí para todo mundo. Perfeito. Beleza, vamos aí falar rapidamente a respeito aí da tua trajetória um pouco e enfim, quem é o Darley dentro dessa cadeia da pós-colheita aí? Olha só, eu sou então, o Darley, né? Eu sou engenheiro agrícola e engenheiro civil. Há mais de 10 anos aí eu atuo já dentro da área de pós-colheita de grãos, na área de projetos, na área de coordenação, de manutenção, coordenação da manutenção também, coordenação técnica de 30 unidades aqui em Santa Catarina, tá? Envolvendo e coordenando a parte da capacitação de pessoa, de treinamento, de gestão da manutenção, e da questão dos próprios processos e operações do recebimento até a expedição. Sou diretor da Abrapós também aqui em Santa Catarina, sou auditor do MAPA, fui professor também aí da área de pós-colheita de grãos em uma universidade vizinha aqui em Erechim, e todo esse conhecimento aí e essa experiência dentro da área de pós-colheita de grãos em todos os setores, né, acabam me trazendo essa expertise e essa experiência prática e esse conhecimento técnico na área de projetos que a gente vai falar hoje. Então, são mais aí de 60 projetos elaborados, são mais aí de 200 milhões de valores aí em obras acompanhadas, em gestão, em projeto. Então, tem um conhecimento grande nisso. E, em função dessa necessidade, dessa carência de profissionais e de conhecimento e da prática, então, o ano passado aí surgiu então a SEAGRAM, né, que ela vem com esse papel e esse propósito de trazer soluções personalizadas para aquilo que a área de pós-colheita, para aquela demanda específica que o cliente precisa e que precisa desse entendimento do setor como um todo. Então, esse é o Darley e essa também é a SEAGRAM aí, que é a empresa minha. Perfeito, bacana, show de bola, tá? Bom, pessoal, alguém falou que tinha caído, etc., mas a princípio aqui está tudo ok, tá? Então depois vocês só coloquem aí se está tudo ok para vocês, mas para nós aqui, pelo menos os sinais aqui estão tudo ok para a gente poder falar. Bom, Darley, então é isso. Então, efetivamente, se você já quiser dar assunto ou quiser, de fato, falar para o pessoal o que digamos assim, a gente termina essa noite aqui hoje e o que o pessoal vai levar para casa, se a gente puder sintetizar para que eles fiquem, enfim, cientes do que a gente vai tratar e da importância disso. Perfeito, João. Dentro da área da pós-colheita, ou dentro da área de projetos, então, se nós formos falar de projetos, de obras, o primeiro passo é nós falarmos da questão do anteprojeto, né? Para avançar, para seguir com um projeto, o primeiro passo é fazer um anteprojeto e também uma viabilidade dessa construção, dessa obra, desse investimento. Então, nós vamos falar várias questões, né, ligadas à questão de anteprojetos, para se elaborar, para se entender, para se conhecer também do que é necessário dentro de um anteprojeto e a própria questão de viabilidade, né? Para mim, nós vamos ver aí no decorrer do nosso tempo aí que a própria viabilidade e a rentabilidade de uma unidade de armazenagem de grãos, ela provém aí, em sua grande maioria, de um projeto, né, ou de uma planta eficiente que ela consiga rentabilizar e rodar aquilo que ela
que é o objetivo dela, tá? Mas nós vamos falar sobre esses vários temas envolvendo o anteprojeto e a viabilidade. Econômica. Perfeito. Então, podemos dar sequência aí, viu, pessoal? Então, podem colocar. O pessoal falou que está ok, para algumas pessoas chegou a cair e voltou, mas estamos ok, podemos seguir. Perfeito. Vamos lá. Então, dando sequência aqui, falar desse tema importante, né? Nesse último ano, nós tivemos, ou a cada ano, nós estamos com um acrescente de produtividade de colheita. Se nós pegarmos aí os últimos 10 anos, nós tivemos uma média do crescimento brasileiro da colheita em torno de 6%, versus o crescimento da armazenagem, que ele segue a passos lentos aí a 2,5%, a 2,6%. Só no último ano, nós tivemos um crescimento da produção em 16%. E a armazenagem cresceu aí apenas 3%. Para vermos a importância quando se falamos em pós-colheita e em armazenagem de grãos. Só nessa última safra, aí, então, faltaram em torno aí de 118, 120 milhões de toneladas. Uma capacidade estática de 190 milhões de toneladas. Se falarmos aí numa condição ideal, nós estaríamos falando em, no mínimo, mais 20% daquilo que a gente colhe. Aí nós estaríamos falando, então, em um déficit de armazenagem aí na casa dos 60%, que hoje é na casa dos 40%. Então, o tamanho do compromisso desse nosso setor aí da armazenagem e do que a gente está fazendo aqui agora também. Sim, perfeito. Tá, e o pessoal puder colocar ali, se na região de vocês tiveram um problema com fila ou problema de espaço. Acho que é interessante, como a gente está em diversas áreas do país aí, se vocês puderem colocar se na região de vocês, né, principalmente, nós tivemos já passando por safra, safrinha em várias regiões, né? Se vocês tiveram um problema aí com fila, com problema de falta de espaço mesmo, acho que é bom para a gente ver como foi a realidade em cada local. E um contexto como um todo, falar do Brasil, né? Aqui já dá uma estimativa um pouco, estamos falando então em 120 milhões de toneladas, né? Mas aí nós temos 35% em a capacidade estática nossa desse ano em cooperativas, isso nós pegando muito mais a nossa própria região sul aqui. Nós temos apenas 15% nas fazendas. Se nós pegarmos um número aí americano dos Estados Unidos, que acaba sendo uma referência, se fala em 60% de armazenagem nas fazendas. Então, nós temos muito para crescer ainda nas nossas fazendas. 7% em terminais e 43% aí, quando nós falamos em tradings e cerealistas também. O maior gargalo ou maior dificuldade acaba sendo, então, de fato, no centro-oeste, né? Nós temos quase 82 milhões de toneladas aí de déficit de armazenagem no centro-oeste. Então, é um número aí expressivo. Falávamos isso também no próprio evento em Maracaju da Abrapós, que a armazenagem de grãos em fazenda, ela precisa aumentar esse índice, aumentar esse percentual aí, de manter esse grão até dentro das propriedades. Perfeito. E o pessoal está falando aqui, realmente, Santa Catarina com problema, Paraná, fila de espera, mais de 5 horas e meia, Norte Pioneiro do Paraná também, Mato Grosso sem espaço, prejuízo. Então, problema também Santa Catarina com a soja e trigo também, teve a questão dos preços, enfim, acho que todo esse cenário acabou contribuindo aí. Muita gente por colocar em silo bolsa, tivemos problema até de falta de silo bolsas, né? E, enfim, realmente é um fato. Esse problema, com certeza, por mais que aqui na região sul o déficit ele é menor, mas no pico da safra o gargalo é o mesmo, o problema é o mesmo, a dificuldade é a mesma. Até como um exemplo, né, de cooperativas aí que tem até um grande volume de soja em silo bolsa, né, falando aí de 170 mil toneladas, de uma área grande, inclusive, de silos bolsas, né, não sabendo, inclusive, qual é a ação que vai ser tomada, o tamanho desse problema que a gente tem. Sim. Até o
o Nelson pergunta, o déficit em si é 118 milhões, acho que o slide passado você colocou, né? Não, isso é 124. Ele fica em torno de 120 milhões, né? São duas referências diferentes, né? Mas ele fica em torno de 120 milhões de toneladas, esse déficit aí que a gente tem. Perfeito, tá? Beleza. Vamos lá. Então, qual que é a própria importância? Inclusive, quando a gente fala aí nessa armazenagem até nível fazenda, ou até em cerealistas ou em trades, qual que é essa importância da construção de silos? Então, a comercialização, ela nem sempre ela se faz oportuna, ou ela é oportuna e satisfatória nas épocas de safra, né? Onde a oferta aí, ela acaba sendo grande. E essa questão da procura acabam causando essas oscilações nos preços, podendo chegar aí, inclusive, sem a cobertura nos custos de cultivo e na colheita. Se nós pegarmos propriamente um exemplo desse ano, nós tínhamos aí, final de fevereiro, início de março, preços muito próximos ao do ano passado, né, na casa aí dos R$160, 1,65. E quando nós avançamos aí da segunda quinzena de março em diante, aí os preços também já começaram a derreter em função dessa própria questão de oferta. Então, se nós entendermos, né, e tem essa possibilidade de deixar os grãos armazenados em estruturas bem elaboradas, projetadas, né, evitando assim estar dentro dessa oscilação de mercado, dessa variação de preço, e oportunizando, fazendo a venda desse grão, essa comercialização, em momento de ausência aí, ou fora dos picos aí de safra, em momento de carência de grãos. Então, essa é uma importância conhecida nossa, que no momento da colheita, na maioria das vezes e todo ano, isso é uma questão tradicional, que os preços acabam diminuindo. E aí, se nós pegarmos todo esse gargalo, aí, esse déficit que a gente tem no Brasil, potencializa ainda mais o próprio mercado, muitas vezes o mercado, o comprador. Venda, né? Isso, acontece uma pressão de venda, e aí o preço acaba retraindo ainda mais. Perfeito. O que nós vamos falar aí de anteprojeto? Qual que é a importância de um anteprojeto aí na área de armazenagem de grãos? É o primordial aí. E até puxando aqui, viu, Darley? Já, desculpa estar te cortando aí, mas eu já soltei a nossa primeira enquete, viu, pessoal? Entre lá participando para a gente entender aí, principalmente, qual é a dificuldade em projetos de unidades de armazenagem, tá? Então, enquanto ele vai explanando, vamos respondendo aí, a gente passa uma parcial daqui a pouco. Show. Quando nós falamos de unidade armazenadora, de projeto, de investimento, é um alto valor de construção, é um alto valor investido aí. Então, por isso, ainda mais por isso, necessita de um bom planejamento, uma gestão de custos para analisar essa viabilidade da implantação da unidade. Então, a implantação da unidade de grãos aí da armazenagem, ela acaba dependendo de estudos, de avaliações, naquilo que a gente falou, com base em tendências de crescimento da região, da fazenda, a produtividade de cada região, e além de fatores como a própria produção, como a gente falou, a demanda de estocagem, o consumo interno naquela região aí de instalação, quem que é o cliente que acaba demandando esses grãos aí na região, tipo de meio de transporte, a questão do escoamento, a logística e a própria capacidade aí. O objetivo maior é limitar ao mínimo, né, o improviso, pensar no futuro a partir das análises aí que se fazem no presente. O anteprojeto, ele, resumindo isso tudo, ele acaba se antevendo ou se antecedendo e fazendo esse planejamento a erros futuros aí que podem existir em relação aí ao projeto, à obra da unidade de grãos. Tá, então o anteprojeto pode chamar que é o primeiro passo, né? Se eu estou pensando em construir uma unidade armazenadora,
Então, a primeira coisa é efetivamente fazer essa questão do anteprojeto, até porque a tomada de decisão ela é muito arriscada, né, do ponto de vista de investimento. Então, quanto mais informações prévias eu tenho, melhor embasado eu estou para, como se diz, para tomar de maneira mais consciente, né, e precisa sobre ir ou não ir, né? Com certeza, sem dúvida. O que compõe, então, o que nós temos de composição aí de um anteprojeto, né? Para chegar ao anteprojeto, ou chegar na definição do layout, ou do esboço inicial, que se fala aí, e que se faz, esse esboço, esse layout inicial, indispensável identificar, anotar todas as informações primordiais, as premissas primordiais, né, que estarão envolvidas nesse novo projeto dentro da sua concepção. Entender a qualidade da matéria-prima, do grão que nós vamos receber, do próprio projeto industrial, conhecer de fluxograma, conhecer de equipamento, conhecer de capacidade, de características das pessoas, né, dos trabalhadores que vão estar lá, dos processos e das operações. Então, precisa aí ter um entendimento de várias áreas dentro da pós-colheita de grãos aí, né? Pessoas, trabalhadores, classificação, equipamento, logística, tudo que a gente já comentou aí, porque isso acaba promovendo oportunidade e diferentes soluções melhores aí num projeto, no anteprojeto de unidade de grãos, para esse segmento aí, seguir o avançar na construção. Tá, e só dando uma parcial aqui, Darley, o pessoal respondendo aí qual a maior dificuldade em projetos de unidade de armazenagem, tá? Definir o layout operacional, 5%, compatibilizar e equalizar projetos e orçamentos, grande maioria, 84%, e escolha dos equipamentos, 9%. Então, compatibilizar e equalizar a questão dos projetos e dos orçamentos, a maior dificuldade aí do pessoal na hora de empreender numa unidade armazenadora. Com certeza, nós vamos chegar também nesse tema, né, onde eu vou mostrar para vocês essa diferença aí prática, né, mostrar na prática aí com um exemplo real dessa dificuldade que você tem aí. Eu vi também aqui que quem comentou da questão, o Marcos, né, é importante verificar a demanda da região até mesmo antes desse layout, com certeza. Na sequência também, temos essa informação aí. Exato. O que nós precisamos agora, né, fazendo uma abordagem geral aí, nós precisamos entender, quando for fazer um esboço, um anteprojeto inicial, entender as características da fazenda, da região. Aí nós estamos falando de volume de grãos, né? Qual é a área de abrangência, o share dessa unidade de armazenagem, que tipo de grãos que ela vai receber milho, soja ao mesmo tempo, separado. Esses grãos eles vão vir limpos, eles vão vir sujos, secos, úmidos, né? A maior parte é com alto índice de umidade, como a gente tem essas dificuldades aqui no sul, né? Tudo isso precisa ser entendido. Inclusive, que tipo de caminhão também é um ponto importante para se entender. Isso acaba impactando muitas vezes em custo no projeto, com as características de relevo versus que tipo de caminhão a gente tem naquela região, né? Após isso, a avaliação técnica do terreno, né? Muitas vezes já existe uma definição ou opções de áreas para ser implantado essa obra, essa unidade. Tem que fazer uma avaliação técnica e detalhada desse terreno, tem que entender da própria topografia. Aí nós estamos falando de levantamento planetimétrico, nós estamos falando do solo, do lençol freático, e aí nós entramos para a parte de sondagem.
né? Nós falarmos aí que um terreno hoje para uma instalação, ele acaba custando, quem sabe, aí próximo a 1 milhão ou até mais. Se nós falarmos aí um custo de um levantamento planialtimétrico, um custo de uma sondagem, nós estamos falando em 20 mil para 1 milhão. Então, é um valor insignificativo que, com essas informações, aí esse terreno aqui ele está numa posição comercial melhor, mas numa outra área, 500 metros, ela possui características de topografia ou de solo melhores. Não tem rocha, eu acabo não tendo o próprio lençol freático num nível muito raso. Isso acaba impactando tudo diretamente no custo da construção e na surpresa aí, quando você vai iniciar até um trabalho aí de terraplenagem. Isso, então investir na informação ela é fundamental justamente para a melhor tomada de decisão, e às vezes isso é negligenciado. Acredito que, até pela tua experiência, são investimentos bem necessários, né, Darley? Com certeza, não tem como não fazer isso, e isso é muito comum de não ser feito, e aí depois vem as surpresas, principalmente, nós falamos em lençol freático, ainda é uma questão ruim, com certeza, mas mais fácil de tratar. Quando nós falamos em rocha, aí acaba alongando obra, entra custo de detonação e tudo mais. Nessa própria sequência aí, projetar, né, esboçar as locações dentro do local, né? As locações e as instalações dentro do local. Selecionar equipamento e suas capacidades, aí é uma questão assim, o que vem antes e o que vem depois, né? Acaba sendo uma coisa dependendo da outra. Todas as questões, elas precisam ser levadas de forma conjunta. Aí nós falamos também da questão das normas e das legislações aí que acabam direcionando e orientando aí na questão da segurança, a regulamentação do projeto. Nós falamos em licenciamento ambiental, a norma dos bombeiros, as NDRs, as NR 12, 35, 10, a própria questão aí de fornecimento de energia elétrica, a questão da água, vias de acesso ao DENIT. Muitas vezes também isso acaba sendo esquecido, ocorrendo risco aí de construção dentro de uma área não edificável, não respeitando uma faixa de domínio, não encaixando aí, casando um próprio projeto de trevo, de acesso com a logística interna da própria unidade de grãos. Tá? Então, são bastante itens aí, pessoal e João, que acaba sendo necessário observar. Tem alguns pontos aqui, como são muitos itens, tá? O pessoal até coloca aqui, enfim, já teve gente com surpresa de lençol freático a 200 metros de construção da moega, enfim, que cai tudo naquilo que você falou. Investimento no pré-projeto, no anteprojeto, na verdade, com necessidade de estudo de viabilidade do terreno, sendo um dos casos, tá? O André também fala sobre o projeto de fluxo, prédio civil mecânico estrutural. Ele até pede para tocar nesse ponto, eu acredito que a gente deve tocar. E, enfim, talvez a gente não consiga responder todas essas, mas aqui a gente vai deixar os contatos e tudo mais, e aquilo que a gente não conseguir passar por aqui hoje, a gente consegue depois dar a resposta para vocês, com certeza. Com certeza. O anteprojeto, ele acaba sendo eficiente e viável quando a estrutura projetada, né, ela é projetada adequadamente para recebimento, limpeza, secagem e armazenagem e expedição de grãos. Todas essas questões que o próprio André colocou ali da questão do fluxograma, sem dúvida, isso faz parte e é um conjunto que precisa, na mesma toada, e acabar andando em conjunto com essas definições, né? Precisa garantir a guarda e a conservação desses grãos armazenados. Isso aí acaba rentabilizando o investimento como um gerador de negócios e bons resultados financeiros, né? A unidade, ela precisa prezar pela qualidade do produto e não pela produção. Em primeiro lugar, pela qualidade do produto, mas quando nós estamos falando de projetos planejados, nós estamos falando de produção também. E precisa ter uma sincronia e sinergia aí de fluxos e operações. Tudo nesse contexto aí que nós vamos abordar nessa sequência. Perfeito. Dando uma prévia aqui, a maior dificuldade, o pessoal
85% sobre a compatibilizar e equalizar projetos e orçamentos. O Eco coloca aqui também nas fazendas, né? Lembrar do veículo para liberar a colheita, isso é importante também. Já temos essa otimização aí no próprio transporte para criar essa agilidade nas entregas aí nos fretes. Nós temos um esboço aqui do que um anteprojeto ele precisa fazer. Como comentado antes, nós vamos receber grãos úmidos, nós vamos receber grãos secos, limpos, sujos, e o próprio escopo do projeto, do anteprojeto, desse planejamento, precisa estar atento a isso. Ele precisa prever todas essas diferentes características na concepção e no planejamento de um anteprojeto, para ter um projeto, uma obra aí, final muito eficiente, propriamente versátil na sua operação. Perfeito. Vamos dar um exemplo aí da própria questão que nós comentamos, né? Isso aqui é um exemplo real aí, é uma área, é um terreno, isso. A primeira questão feita aqui, realizada, nós podemos ver aí que já teve uma identificação da área englobada, do perímetro dessa área. Nós temos uma linha férrea também, essa caracterização da linha férrea. Temos uma rodovia que passa em frente. Isso, e só reforçando, te cortando, eu acabei de colocar uma segunda enquete, pessoal, participem aí, já aproveitando inclusive o slide aí que a gente está abordando aí agora. Então, um exemplo prático, né? Nós estamos falando aí de um anteprojeto, aqui nós iniciamos aí colocando aí um terreno e a sua sequência. Aqui nós temos, isso é um esboço, um exemplo prático aí de anteprojeto dentro dessa área. Primeira questão que foi feita foi o levantamento planialtimétrico, onde nós podemos observar aí as características do terreno. Víamos aí um desnível, tinha um desnível grande, um aclive, um declive grande nesse terreno, e sem o planejamento, sem essa concepção planialtimétrico, muitas vezes, para alguém leigo, não teria essa possibilidade de construção de uma unidade dentro dessa área. Então, um exemplo muito prático do planialtimétrico, onde foi feito 3 opções, né? Teve mais opções aí também, justamente para fazer essa simulação da melhor logística relacionada aí com terraplanagem, com construção em cima de aterro ou de corte, a importância dessa simulação que precisa ser feita, primordial aí, uma premissa inicial que se precisa levar em consideração. Perfeito. O pessoal está participando aqui já, respondendo, tá? As respostas elas vão movimentando, tá? Mas aqui está ganhando, viu? Então, em se tratando do terreno da construção, qual a maior preocupação, tá? Só colocando que entendimento das infraestruturas primárias, energia elétrica, DENIT, água, por exemplo, com 56% no momento aqui. 55% está movimentando. Mas certo. O pessoal vai participando aí, que é interessante a gente ver a movimentação. O pessoal está perguntando, Arley, sobre a questão da apresentação, mas eu acho que não é possível, inclusive, disponibilizar, porque tem algumas informações aí que são de clientes e, e não seria possível... como se diz, viabilizar. Mas a gente vai deixar aqui todo o material, inclusive da CEAGRAN, que é a empresa do Darley, tá? Para que vocês consigam entender o trabalho que eles fazem, e o que ele está efetivamente aqui colocando é como funciona na prática o estudo de um anteprojeto. Nós vamos ver na sequência também, aí também se tiver essa necessidade, a gente pode retornar a esse slide, né? Sem problema algum, vai surgir essa dúvida aí. E aí na sequência própria, o André até comentou antes, é uma questão assim, né? O que vem antes e o que vem depois? Tudo acaba vindo junto, tudo precisa ser analisado e pensado em conjunto. Só deixa eu avançar aqui. Olha só, aqui nós temos então o detalhamento, a locação propriamente final das instalações dentro dessa área, dentro desse terreno. Nós podemos ver aí que o próprio acesso da unidade ele já foi
implantado ali, para a questão de logística, de entrada na balança, de entrada e de saída na balança, a questão de manobra. Nós temos também a locação das construções, um armazém de insumos, propriamente na frente ali, já no levantamento plano altimétrico, nós podemos ver aí, tem a questão dos postes, né, os postes de energia, onde podemos ver aí que está o identificar lá. Tudo isso para quê? Com todas essas informações levantadas já previamente, nós conseguimos fazer essa melhor locação dentro dessa área. Inclusive, locando, identificando aonde será a entrada de energia, como foi falado ali anteriormente no chat ali, entendendo a concessionária, ela vai precisar fazer uma mudança de poste, ou já tem algum poste que me atenda a isso. Vamos ver espaços de ampliação também, eu tenho ali. Aí vamos voltar para o layout anterior, né, para ver como acaba isso sendo uma sequência. Aqui nós temos o projeto mecânico, ou layout mecânico concluído. Nós podemos ver aí que foram, a parte que está em preto são os equipamentos, é a unidade que foi executada, e toda a parte em azul é a projeção futura. Lá no início, quando nós falamos aí da importância do anteprojeto, de analisar, das análises, também precisa ser levado isso em consideração. Qual a projeção futura de ampliação da região, da unidade? Vai ter algum transbordo, quem sabe instalado próximo a essa unidade central, a essa unidade coletora? Isso vai interferir diretamente no escopo desse projeto mecânico, né? Nós não podemos ter, e isso é muito comum na unidade armazenadora, construir unidade e com 2 safras você já tem a necessidade de ampliar, isso é uma questão boa, mas não se pode daqui a 2 safras, daqui a 2 anos, ter que fazer demolições, não conseguir encaixar um novo fluxo, uma nova ampliação, porque lá atrás não foi pensado e planejado isso. Então, isso lá no anteprojeto, lá no estudo inicial, precisa ser entendido também. Esse projeto mecânico, temos a questão da ampliação de silos, de silo-pulmão, de secador também. Então, aí é uma parte da armazenagem aí que nós podemos acabar triplicando ela, e a parte de beneficiamento e armazenagem. Então, nessa área aí, eu sempre falo e sempre levo isso em consideração, é o nosso coração da unidade. A área de beneficiamento, silo-pulmão, máquina de limpeza e secador é o coração da nossa unidade. Precisa ser versátil, precisa ser eficiente e ter agilidade. Precisa rodar nesse local aí. Perfeito. Dando a prévia aqui para o pessoal sobre se tratando de terreno para construção, qual a maior preocupação? Níveis de terraplanagem 21%. Locações das edificações dentro do terreno 21%, empatado, e entendimento das infraestruturas primárias, energia, água, DENIT, com 56%, sendo aí o maior. E eu já vou soltar daqui a pouco já a outra, tá? Que casa justamente com a informação aí que está sendo colocada. Perfeito. Na sequência, foi comentado também no chat a questão da terraplanagem, né? Da terraplenagem, olha só, nós temos um planejamento também da própria questão de terraplenagem. Já sai tudo definido, qual o volume de terra que você vai movimentar, qual nível você vai definir, mas assim, ok, eu vou definir um nível de terraplenagem após eu saber ou após eu fazer uma sondagem. Eu estou determinando que eu vou ter um corte na área dos silos de 4 metros, mas a sondagem, ela me validou essa informação, senão quando eu for lá fazer o corte, colocar minha máquina para fazer o corte, eu vou encontrar rocha, né? Então, a importância, nesse próprio slide anterior aqui, nós já temos informações, inclusive, de sondagem, né? Olha só, toda a locação, isso é uma locação também prévia, de que, após uma sondagem, perfeito, né? Dá para colocar silos nesse local, dá para fazer moega nesse local, se avança com esse layout e essa definição aí. Perfeito. Então, acaba sendo uma sequência aí necessária de se entender.
Perfeito. Enquete no ar do pessoal, para desenvolver, só fazendo aí, participem, por favor, para desenvolver um anteprojeto de silos, quem você contrataria, tá? Então, só para a gente entender a realidade no caso aí de vocês, enfim, ou para aqueles que estão pensando em construir uma unidade armazenadora. Isso são custos, né, João? Isso aí é dinheiro. Se você começar um projeto sem planejar e sem ter essa percepção, se antecipar naquilo que nós falamos lá no primeiro slide, minimizar esses erros e essas surpresas, é economia. Não quer dizer que digamos assim, as surpresas não acontecerão, né? De fato, em toda obra a gente sabe, se a gente for fazer uma reforma dentro de casa, a gente sabe. Às vezes com certeza. Tem planejamento e alguma coisa foge ali do escopo, isso é comum. Mas aqui a gente usa, inclusive a minha sócia, a Cristiana, ela fala muito isso, né? A gente tinha o que a gente chama de fazejamento. Então, existe o planejamento, existe o fazejamento. E tudo que a gente vai fazendo sem se planejar não costuma dar muito certo. Então, o anteprojeto realmente ele é fundamental e tratando principalmente do nível de investimento que é uma unidade armazenadora, né? O próprio Igor coloca, né, no chat da questão de buscar uma opinião externa, né? O que eu acompanho aí na prática no dia a dia é de que as empresas envolvidas na execução, os parceiros, eles acabam todos se preocupando unicamente com o seu negócio, seja na área de equipamento, seja na área de civil, seja na área de cobertura, e olhar para esse todo. Ninguém faz isso, cada um acaba cuidando só do seu trabalho, da sua atividade. E acaba que cada um está na sua área de especialidade. Isso. Então, por exemplo, se a empresa está falando de equipamento, eu estou falando efetivamente de equipamento que é aquilo que eu conheço, mas, por outro lado, sondagem de terreno não é muito a minha área. Então, como é que eu, efetivamente, então, diríamos que uma visão mais, vou chamar de holística, né? Ela é necessária justamente para poder enxergar o todo e não a parte apenas, né? Perfeito. Fluxograma, né? Nessa sequência aí, nós temos um fluxograma. Esse fluxograma, ele é o resumo do nosso projeto, tá? Vamos retornar aqui. O fluxograma, ele acaba sendo o resumo do nosso projeto, ele acaba impactando diretamente nos níveis de terraplanagem, diretamente porque, dependendo do fluxograma que eu vou fazer, ter que trazer um grão de volta, muitas vezes, da minha armazenagem para o beneficiamento, isso vai impactar nessa questão de fluxograma. Como a maioria das operações é por gravidade nas nossas unidades, isso acaba impactando diretamente. Profundidade de espaço, aí entra novamente a questão aí de poço, entra a questão da sondagem, a própria questão do fluxograma, ela é algo aí que eu sempre levo nos meus projetos, a versatilidade, você ter aí, para quem trabalha na área aí vai entender, né, você ter aí ligações, cruzamentos, para quê? Para não dar paradas durante a safra, ou durante o trabalho. Se eu tiver uma parada de um equipamento, o outro vai poder suprir essa parada, mas isso tudo precisa ser planejado lá no anteprojeto. Tem muitas unidades, né, se encontra muitas unidades aí no dia a dia que tem essa falta dessa versatilidade. A unidade acaba tendo dificuldades e gargalos porque tu não tem uma possibilidade de cruzamento de fluxo, tu não tem essa versatilidade. Essa versatilidade acaba te trazendo uma agilidade e rentabilidade aí na operação. Você não vai parar por menos tempo. Perfeito. Beleza, pessoal respondendo aqui, a maioria, 80%, tá? Seria, obviamente, focado numa visão um pouco mais holística, que seria de um especialista da área, verdade? Certo. Aqui nós temos, né, o exemplo que nós estávamos falando agora, então essa é a unidade essa é a planta do anteprojeto. Isso, essa planta é a planta do anteprojeto, né? Nós podemos ver a área faixa de domínio, a área não edificável, o acesso, a área de balança, a área, então, de ampliação de silo de armazenagem, de silo pulmão também. Tudo isso
foi pensado lá no anteprojeto, lá no esboço inicial, com todo esse conhecimento aí holístico, como tu comentou, João, e deixado já preparado essa própria questão de ampliação. Própria questão aí no dia a dia, vamos usar o exemplo, a própria questão de mortos de estaiamento. A própria questão de mortos de estaiamento, eles precisam ser planejados na sua locação. Se eu vou fazer uma ampliação de silos, muitas vezes eu vou ter que fazer uma demolição. Isso custa dinheiro, fazer essa demolição. Então, para ver aí, mostrar na prática o que esse anteprojeto que nasce bem planejado e bem entendido, ele acaba trazendo aí de benefícios no momento e futuro também. Na própria questão aí, foi comentado antes no chat, né? Isso aqui é um outro exemplo real, tá? Isso aqui é um projeto, do lado esquerdo aí nós temos um projeto elaborado por uma empresa, tá? Um projeto inicial, projeto mecânico inicial, layout inicial, elaborado por uma empresa, tá? E no lado direito nós temos um projeto com a mesma quantidade de equipamentos, um secador, 4 silos-pulmão e 2 silos de armazenagem. A mesma quantidade de equipamentos, ou de armazenagem e de secagem, mas numa concepção totalmente diferente. Podemos ver do lado direito que foi feito todo esse planejamento da ampliação do secador, dos silos-pulmão também, planejamento do fluxo futuro, dessa sinergia entre o a ser construído agora e o a ser construído no futuro, tá? E do lado esquerdo é a questão do projeto trazido ou apresentado pelo vendedor, pela empresa de equipamentos. Então, são 2 projetos distintos. Com certeza, esse projeto do lado direito ele vai ser um projeto viável na sua parte operacional e rentável também, que isso que acaba impactando aí na viabilidade propriamente financeira de um investimento de unidade de armazenagem de grãos. São 2 projetos totalmente diferentes nas suas operações. Perfeito, João? Perfeito, show de bola. O pessoal, já tirei a enquete que estava falando, a maioria, 82%, prefere um profissional especialista da área. Tá? Lembrando, pessoal, aqui que a gente não está, obviamente, né, deixa bem claro que existem empresas excelentes no mercado. Com certeza. A questão é que, às vezes, só colocando, né, por exemplo, SEACON, a gente trabalha com soluções focadas na parte de gestão, tá? Então, não tem como, por exemplo, eu dar um pitaco em cima de uma área que a gente não conhece e também não coloca, não é nem por isso. A gente pode até conhecer, mas dificilmente eu vou ter o nível de conhecimento da pessoa que consegue descer no nível de profundidade mesmo de cada assunto, né? Sem dúvida, né? Isso é também a própria área de venda, a área comercial, ela acaba tendo essas dificuldades também, porque ele não tem esse entendimento lá na ponta. O meu comprador ou o meu cliente, ele está orçando de forma, ele está conseguindo compatibilizar e equalizar os projetos, né? Ok. Então, você tem a dúvida do projeto e, da mesma forma, você tem a dúvida da própria questão de valores. Então, entendo o lado comercial também, e tem muita dificuldade também nessa área de entender isso. Eu acho que até o anteprojeto ele ajuda, né? Porque nesse momento agora, se eu fizer um investimento talvez um pouco maior, isso vai me livrar de uma dor de cabeça lá na frente, principalmente se eu tiver que, de repente, fazer uma ampliação, alguma coisa nesse sentido. Então, o barato, esse é clássico, né? O mais barato nem sempre significa que seja a melhor solução, né? Porque lá na frente, inclusive, isso pode ter todo o diferencial. Sem dúvida. Esse projeto da direita ali, ele foi após se definir um anteprojeto, né? Então, eu fiz essa definição de anteprojeto. Esse da esquerda, eu acabei assessorando, iniciando esse assessoramento após o cliente receber esse primeiro projeto.
e aí usamos isso como um exemplo, como que foi recebido primeiramente e como que ficou após esse assessoramento do anteprojeto. Ou seja, ali é justamente na prática mesmo como funciona. Então, eu tenho uma necessidade de armazenamento. A gente já mostrou, o Brasil carece. Aqui, durante o evento, todos falaram a respeito da falta de espaços, filas enormes, estadias e todos os problemas que a gente, acho que esse ano foi mais visível, na verdade, ele sempre existiu. E agora, assim, do lado direito, é justamente alguém está pensando em construir, mas, obviamente, você começa no anteprojeto fazendo algumas perguntas, à medida que as respostas vão acontecendo, você ainda não começou a fazer, ou seja, isso é muito importante, porque quando você inicia, você está mais seguro. E alguém aqui mesmo colocou, mesmo fazendo toda a parte de planejamento, os problemas acontecem. A ideia é justamente tentar minimizar o máximo possível, claro. Com certeza. Essa é a questão, né? Como eu dei o exemplo, os dois projetos na quantidade de equipamentos, silos, secador e pulmão, eles são iguais. Agora, em sua concepção, totalmente diferente. É um projeto aí que roda 0,5% e outro roda 3, 4%, tem a possibilidade, né? Perfeito. Vamos dar sequência aí. Vamos lá. E aí esse é o exemplo na prática, né? Da mesma forma. E aí eu trago outro exemplo. Essa primeira, do lado esquerdo, nós temos, se eu não me engano é em verde, me desculpem aí que eu sou daltônico, tá? Essa parte em verde, a própria questão de moega e os 3 cilinhos pulmões ali, foi uma obra iniciada lá em 2020, em meados de 2020. Então agora eu também entrei com esse assessoramento. E só para dar um exemplo para vocês dessa falta desse anteprojeto, inclusive lá em 2020, nós podemos ver aí que na futura ampliação dos silos da armazenagem, o silo da parte inferior ali do computador, se vê que ele está em cima da casa. Sim, vai ter demolição. Tá? Vai ter demolição da casa. E também não dá para ver ali no próprio projeto, mas nós temos uma rede de energia elétrica passando próximo ao silo pulmão. Então, são 2 demolições e são 2 custos. A casa, a rede de energia elétrica, que na época foi implantada nova, tá? Vai ter essa mudança, vai ter essa locação em outro local da rede elétrica. Uma outra questão de dificuldade, se for querer ampliar mais 4 silos, vai pegar na própria estrada vicinal. Essa estrada ela já foi deslocada, inclusive, também, há 3 anos atrás. Uma outra dificuldade é com a questão de declive. Vai ter que ser feito uma compensação aí de níveis dentro desse projeto, dentro dessa unidade, para não dar um talude, um aterro muito grande. Por quê? Porque na época, essa primeira implantação de tombador e silo pulmão, ela teria que já ter começado num nível mais baixo, pensando nessa ampliação futura. Então, eu tenho de praxe, e a gente precisa fazer isso, tem que enxergar o projeto como um todo, né? Tem que enxergar o projeto como um todo, o gordo, né? O grande. E aí você vai tirando equipamentos. Com isso, você consegue prever essa ampliação futura e está provado aí a própria questão de economias, que acaba se tendo aí ao longo do tempo. Perfeito? Tranquilo, podemos. Estamos aí com tempo de boa, João? A gente está com 1 hora, assim, acho que acredito, tirando aí uns 10 minutos das apresentações, alguma coisa, com 50 minutos, já podemos ir caminhando aí. Tá. Perfeito. Modificar aqui a gente tem mais tempinho aí. Aqui nós temos da mesma forma um exemplo prático, né? Dentro do anteprojeto e o orçamento, os valores reais aí em uma unidade de 200 mil sacas com um fluxo aí de 150 toneladas hora, considerando aí um ciclo mínimo de 2 vezes. O que seria esse ciclo mínimo? No mínimo, a minha unidade ela roda 400 mil sacas, tá? Nós temos custos aí de construção civil, escritório, armazém de cereais, a balança, o tombador, a casa de máquinas, piso, fundação,
a questão de cobertura dessas edificações. Na parte elétrica, toda a parte de rede de alta, que entra o transformador, alta ou média tensão, a subestação, toda a parte de quadro de comando, de automação, ligação e alimentação de motor, tomada, iluminação, o próprio PPCI, para-raio, aí, que eu acabo sempre levando ele para a parte elétrica, né? Preparação de terreno. Nós temos na parte de equipamentos também silo, elevador, header, silo pulmão, máquina de limpeza, o que mais? Linha de resíduos, cilinho de resíduos, silo de expedição, a própria questão do tombador, do coletor de amostras. O coletor de amostras também, fazer um adendo aqui, nós temos pesquisas aí que mostram que na nossa na classificação de grãos, na recepção, nós podemos ter até 1% de perdas, porque aonde que a gente tira informações hoje, que inclusive a própria SEACON atua nisso, é na classificação. Se nós não tivermos, se as nossas coletas, as nossas classificações, elas não forem corretas ou representativas, nós não vamos conseguir dar o destino correto desses grãos dentro da unidade armazenadora. Então, o coletor de amostras, porque está comentando ele é um investimento, tá? Ele acaba, muitas vezes, facilitando e criando essa representatividade da coleta de amostras. Temos a questão da termometria, a balança rodoviária, os equipamentos de classificação. Geralmente, as unidades acabam tendo trator, empilhadeira, para fazer a movimentação de biomassa lá dentro. Então, em torno aí, uma unidade desse tamanho, nós temos em torno aí de 22 milhões de reais. Nós estamos falando aí na casa de 100 a 110 reais por saca, né? Uhum. O que acontece nesse caso? A própria infraestrutura primária, nós estamos falando em balança, em coletor, em escritório, tombador. A casa de máquinas, muitas vezes ela acaba sendo o mesmo para uma unidade de 200 mil sacas ou para uma unidade de 400 ou 500 mil sacas. Então, você vai diluindo e vai também ficando mais em conta o valor por saco em função da quantidade de armazenagem. É importante colocar isso também. Com certeza. Perfeito, João? Beleza. Bom, e está aí um exemplo, né? Obviamente, valores estimados, cada caso é um caso, cada região, enfim, tem toda essa questão, mas justamente para a gente poder falar do anteprojeto. Então, quando a gente está falando do anteprojeto, a quantidade de recurso envolvido é muito grande, por isso que é muito importante. E o estudo, ele é uma parte ínfima, muito pequena, perto do todo, né? Com certeza. Nesse valor de investimento, como comentado, nós vamos ver na sequência. Uma unidade, o valor do investimento, 22 milhões para uma unidade que tem uma sinergia que foi planejado, ele vai ser o mesmo na análise de viabilidade, mas lá na prática, na operação, vai ser totalmente diferente. Perfeito. Mais esse aqui seria o exemplo, então, de um projeto aí de 200 mil sacas, né? Própria questão de níveis de terraplanagem, a própria questão de, mais uma vez, a prospecção e o planejamento futuro, inclusive respeitando faixa de domínio, área não edificável. Então, isso tudo precisa ser... no primeiro anteprojeto, sempre digo, na primeira vez que você vai começar uma obra, que você tem terra disponível, você tem material disponível para você fazer o que precisa ser feito no começo. Perfeito. Inclusive, pessoal, até já colocando sobre planejamento, eu soltei uma nova enquete aí, tá? Qual a sua necessidade atual? Então, participem aí respondendo para a gente entender como é que está o perfil do público aqui dentro, tá? O pessoal está respondendo aí se é uma construção de uma nova unidade, modernização, adequação ou ampliação, tá? Aqui nós temos um exemplo, João, que isso aqui, essa obra nível 0, ela está ficando famosa, né? Está aí sendo comentada e publicada em vários locais, né? Ela acaba trazendo segurança, com certeza, para a questão dos trabalhadores. Se nós lembrarmos aí do próprio incidente, do acidente que aconteceu há algum tempo aí,
Então, é um conceito novo, mas, vou abrir um parênteses aqui, o que eu tenho visto, tá? Que muitas vezes acaba se levando só em conta a questão da segurança, né? Eu vou eliminar os meus espaços confinados e aí eu vou resolver o meu problema de segurança. Perfeito. Mas a nossa unidade, nós viemos falando até aqui, a nossa unidade, ela não é só segurança, ela precisa ser eficiente. Sim. Ela precisa rodar, ela precisa ser rentável. Qualquer problema que eu tiver num equipamento, a minha unidade vai parar. Então, de nada adianta nós termos uma unidade, uma obra a nível zero. Eu tenho uma obra a nível zero, mas com essas, muitas vezes, sem entender essas dificuldades operacionais que eu vou poder ter. Perfeito. Na sequência, aí, a própria questão, né, de pilares. Quais são os pilares aí para um projeto, para um anteprojeto, para um projeto ou para uma unidade rentável? Segurança operacional, foi o que a gente viu agora nessa questão de obra nível zero, precisa com certeza ser levado em consideração. A eficiência operacional, as unidades elas precisam ter a eficiência, elas precisam rodar, até pela questão de valor investido, tá? E o custo da obra, tá? Levando em consideração, levando essas três premissas, ou esses três pilares para a obra nível zero, nós conseguimos ter segurança, nós conseguimos ter eficiência operacional e nós conseguimos ter custo da obra também. Dá para fazer uma obra aí num conceito misto, né, num conceito intermediário entre abaixo do nível do solo e acima do nível do solo, conseguindo atender a todos esses três pilares aí, e a unidade ela continuar sendo segura, eficiente e tendo um custo menor. Tá, perfeito. Darley, o pessoal que está colocando aqui, o Yoshida pergunta se tem um exemplo de utilização usando desníveis naturais para aproveitar a eficiência do transporte por gravidade. Com certeza, né? Vamos pegar aí esse projeto anterior, né? Se os silos ficarem num nível mais inferior, mas isso tem que entender o próprio conceito aí de topografia, né? Mas geralmente os grãos eles acabam vindo da moega e indo para a parte de silos. Então, se os silos eles estiverem num platô, vamos dar um exemplo aí, -2, certo? São -2 metros que o meu elevador precisa ter para fazer esse abastecimento desses silos, tá? Então, isso com certeza é levado em consideração e acaba trazendo essas economias, né? Perfeito. E o Nelson pergunta se você também atua com apoio para a obtenção do financiamento. Com certeza. Já tive em oportunidades aí, né, dando um exemplo aí do próprio agente financiador questionando, tendo que justificar o custo, inclusive, por saco armazenado, porque estava abaixo da média nacional, né? Então, vimos aí durante esse tempo, por que o custo muitas vezes acaba sendo menor? Porque tu planeja tudo, né? Você não acaba, ou como você comentou antes, né? Não é como foi, era planejamento e, João, qual que era a outra palavra? Fazejamento. Então, exato. Quando tu planeja, tu não faz o fazejamento e aí sai algo mais redondo. Com certeza, perfeito. Bom, a gente já está com 1 hora aí de evento aproximadamente, acho que a gente vai ter que talvez dar uma acelerada aí, se ficar alguma coisa, pessoal, a gente tem contato depois, mas beleza. Então, vamos acelerar aqui, né? Vamos usar essa própria pesquisa na área de armazenagem, que saiu há poucos dias. 72% das pessoas que foram entrevistadas, 1.065 entrevistados, tinham a intenção de construir unidade, mas a taxa de juros teria que ser atrativa. 54% possuem interesse em aumentar a capacidade. 84% utilizam a armazenagem para esperar um melhor momento comercial. 61% de quem não possui armazém contrata terceiros. Isso é um ganho, um bônus aí para quem tem unidade armazenadora, né?
40% possuem unidade na fazenda, e desses 40%, são 405 pessoas que acabaram respondendo e tendo armazém, 41, metade disso, praticamente 200 pessoas entrevistadas, falaram que tiveram ganho entre 6% a 20%, adotando uma estratégia na comercialização, tendo seu armazém e adotando uma estratégia de comercialização. Nessa questão própria da viabilidade, né, precisa ser levada em consideração para a construção da própria unidade, conhecer a matriz de custos operacionais que acaba envolvendo a operação do armazém, conhecimento dos processos, das operações, da mão de obra, ter uma mão de obra capacitada e qualificada, custos aí de energia elétrica, biomassa, custos administrativos, o próprio seguro da unidade e dos grãos. E aí nós entramos propriamente para a parte de indicadores de viabilidade econômica, né? O que nós precisamos entender e estudar e planejar aí quando vai ser feita uma unidade de armazenagem de grãos. Nós temos o valor presente líquido, nós temos também a taxa interna de retorno e o próprio tempo de retorno do investimento payback. Em quanto tempo, em quantos anos essa minha unidade armazenadora ela estará paga, né? Eu vou ter esse retorno do investimento. Perfeito. Até já soltei aqui a nossa última enquete aí para o pessoal ir respondendo, né? Na situação atual, qual que é o seu maior gargalo operacional? Se é falta de espaço de armazenagem, agilidade no recebimento, no MOEGA, baixo rendimento na limpeza e secagem. Então, o pessoal vai respondendo aí. E essas questões relacionadas à viabilidade, né, da lei, elas são muito importantes, elas fazem parte, principalmente para quem vai captar recursos também. Aliás, ela é importante para todo mundo, né? Porque para mim, digamos assim, eu tenho um anteprojeto, eu cheguei no anteprojeto com valor de investimento, suponhamos que seja justamente os 22 milhões, né? Perfeito, agora eu preciso fazer a viabilidade econômica, né? E dentro da viabilidade econômica, a gente precisa montar justamente o fluxo de caixa para depois a gente chegar a esses índices aí, ou seja, qual vai ser o meu valor presente líquido, ou seja, eu estou criando ou destruindo riqueza, né? Qual que é a taxa interna de retorno desse projeto e em quanto tempo ele se paga, tá? E até pela minha experiência, acredito que você também, né, Lei, o que eu vejo, pelo menos falando pelos clientes que a gente tem, eu já vi cliente ampliando a unidade, na verdade. Então, ele inicia ali com 2 silos, faz um projeto para ampliação e vai aumentando no decorrer dos anos, tá? Ou seja, então existe, de fato, o próprio cenário brasileiro é isso, então o negócio, ele tem sido rentável, né, desse ponto de vista, justamente até porque a nossa necessidade de a produtividade aumentando, enfim, a própria, se for nível fazenda, né, próprias áreas aumentando, ele precisa de mais unidades. Inclusive, tem cliente que constrói a primeira unidade, depois constrói a segunda em outro local, e assim ele vai ampliando as suas operações. Mas esses são, digamos assim, indicadores importantes, né? O projeto se paga, ele tem uma taxa positiva, ele vai ter o retorno em tanto tempo, e para tudo isso a gente precisa montar um fluxo de caixa, né, para depois poder chegar nesses indicadores aí. Perfeito. Própria questão de custos envolvidos, a questão dos custos fixos, geralmente eles ficam nos salários, na reparação e na manutenção, na depreciação, e no seguro aí da infraestrutura. Os custos variáveis a gente tem a mão de obra temporária, são os terceiros aí que acabam atuando no período da safra, a energia elétrica, a energia da secagem, que acaba sendo determinante e acaba tendo um custo grande relacionado aos outros, né? O tipo de biomassa na secagem, lenha, cavaco, enfim, os tratamentos químicos aí na própria conservação dos grãos, o seguro de armazenagem que a gente vai ter também que fazer dessa unidade e o custo operacional aí, a manutenção do grão armazenado lá dentro das nossas unidades armazenadoras. São os principais custos aí que compõem o processo e a operação de grãos dentro de uma unidade, dentro de um silo. Perfeito. E essas questões aí de custo, cada unidade tem, cada região tem, então não dá nem para fazer o seguinte, pegar aquele projeto de 22 milhões, por exemplo, o custo pode depender muito de qualquer região, então
para montar a viabilidade, você tem que entender o seguinte: existem as receitas, existem os custos fixos, os custos variáveis. Com isso, eu vou chegar a um fluxo de caixa livre, e dentro do fluxo de caixa livre eu consigo montar a viabilidade para chegar no BPL, na TIR e no payback também, tá, pessoal? Então, é importante vocês terem isso em mente, e um projeto de viabilidade ele vai passar por essas etapas. Temos aqui um exemplo também, uma referência dos próprios valores que a Conab ou paga ou referencia aí de cobrar, relacionado à recepção, à expedição, ao beneficiamento, em função da unidade que o grão tem, ela acaba fazendo essa referência, a precificação, a tonelada de grão. Uma estratégia propriamente prática agora da questão da viabilização de uma unidade, né? A gente falou muito nessa questão de oscilação de preços dos grãos durante o próprio ano, né? Uma média aí, se nós pegarmos a questão do milho, o período de outubro a dezembro, que antecede a próxima safra, ou a safra seguinte, acaba tendo uma valorização em torno de 9% nos preços. Isso também vai variar aí propriamente de ano para ano, né? Sim, com certeza. Dólar, questões políticas aí também. A soja, geralmente de julho a setembro, né, que é o pós-safra, e tem uma valorização média aí de 7% nos valores. Uhum. Uma questão que nós estamos falando de um investimento, de uma unidade rentável, né, que você consiga ofertar serviços de secagem e armazenagem para terceiros. Traz, assim, uma receita adicional. É uma das receitas aí que a gente acaba tendo dentro das unidades. Né? Uma menor perda dos grãos também, em função dessa utilização dos subprodutos para alimentação animal, para venda, enfim, cada região acaba tendo um aproveitamento também desses negócios aí. E a própria questão de frete, né? É uma questão muito clara aí para todos, dependendo da região aí, a gente tem até mais do que 35% do aumento do frete durante o pico de safra. Isso. Inclusive, eu acabei, você listou alguns itens, a gente tem um material, um e-book chamado Se Vale a Pena Construir Meu Próprio Silo, e a gente aborda alguns desses itens. Eu acabei de disponibilizar para vocês que estão aqui, tá? Então, vocês podem baixar aí e ali vai ter algumas indicações. Esses são pilares que vão muito em linha com o que você colocou diretamente aí, que vai viabilizar essa questão. Um outro item que, inclusive, até serviços de pesagem, bem comum nos nossos clientes, eles cobrarem por pesagem, porque os armazéns geralmente eles estão próximos à rodovia, inclusive fonte de receita para pesar qualquer tipo de veículo, inclusive animais, por exemplo. Animais sendo levados a frigorífico, vira uma receita para a unidade armazenadora, muita gente às vezes não sabe. Perfeito. Como é que vamos ter aí uma unidade rentável, né, eficiente, rentável e viável? A própria assessoria técnica contínua, eu uso sempre isso como um exemplo, já citei, a armazenagem de grãos, ela precisa de mais espaços ou de mais webinários, como a gente está fazendo aqui, precisa compartilhar informação, existe essa carência, se nós pegarmos a área agrícola aí, tem muita informação, e na pós-colheita de grãos nós temos essa carência, né? Conhecer dos projetos, dos caminhos, dos fluxos, comprar os equipamentos por características técnicas, né? E não por preços, por projetos diferentes, como eu coloquei também, que também existe essa dificuldade para quem trabalha na área comercial, de entender o que o cliente, se ele sabe o que ele está comprando, se o concorrente, o que o concorrente está ofertando, então é uma dificuldade também. Definir aí os procedimentos operacionais padrão para os trabalhadores saberem o que precisa ser feito, o que fazer em função do tipo de grão que acaba sendo recebido na unidade, capacitar esses profissionais que estão lá, ter uma assertividade na classificação de grãos, é o que a gente falou aí, regular as máquinas, calibrar os equipamentos de forma contínua, tem muita rotatividade aí de trabalhadores, de mão de obra, e muitas vezes essas pessoas acabam
por conhecimento empírico, às vezes fazendo alguma mudança, e aí passa uma safra toda com regulagens inapropriadas, né? Conhecer nessa questão de projetos aí, para quem está também com intenção aí de fazer, de construir, conhecer o máximo de opções em equipamentos e tecnologias. Isso vai trazer informação, vai trazer possibilidades, novos arranjos, novas tecnologias aí. E saber como essas máquinas, como esses equipamentos operam. O treinamento aí é fundamental, né? Você citou o POP aí, para às vezes as pessoas não conhecem muito, mas é um termo, inclusive, utilizado pelo escritor, me falhou o nome dele aqui agora, mas ele é muito famoso por esses procedimentos operacionais padrão, tá? Certo. Com a gente é muito processual, a gente tem processo para tudo, então tudo está anotado e é a maneira como deve ser feito. E eu acho muito bacana quando eu visito algum cliente que você tem lá um book, né, do procedimento operacional padrão, que às vezes o conhecimento ele está com a pessoa e a pessoa às vezes deixa a unidade armazenadora e o conhecimento foi embora, né? Sem dúvida. E se você tem o procedimento operacional padrão, você sabe como treinar a sua equipe, como agir em determinadas situações. Perfeito. É um padrão, né, implementado aí. Sim, exatamente, melhor. Encaminhando aí para o final, né, a gente sabe então que o investimento inicial em um projeto, em uma construção de uma unidade de um silo, ele é alto, ele requer coragem, a própria pesquisa mostra aí que é uma dificuldade na questão da taxa de juros, mas mesmo assim nós temos aí em torno de 30% de pessoas que não sabem que existe a linha de financiamento da construção de armazéns, né? Então é ideal que se estabeleça aí uma política de armazenamento constante, com o objetivo de obter uma melhor utilização do espaço, diluir os custos fixos, diminuir o custo da construção e da aquisição do maquinário, utilizando a estrutura para mais uma cultura, para mais um tipo de grão, milho, soja, trigo, ou aquilo que até acaba tendo nas nossas diferentes regiões aí no Brasil. Porém, os benefícios de se ter um armazém próprio são muitos, né, e podem compensar aí em pouco tempo esse capital investido. Além do próprio produtor ter esse controle sobre o melhor momento da negociação da sua produção, negociar à medida que o mercado apresente preços mais elevados dentro daquela janela aí de meses que foi comentado, né? Também tem uma redução considerável nos custos de colheita e na pós-colheita. Então, da mesma forma, incrementar a sua receita prestando serviços para terceiros. Isso, exatamente. Inclusive, eu vou fazer, pessoal, daqui a pouco, antes da gente encerrar, lembrando, eu até coloquei o chapéu aqui, lembrando que a gente vai ter o sorteio daqui a pouco, rapidinho, já estamos aqui caminhando para o fim, tá? Fiquem aí. E eu vou fazer uma simulação, por exemplo, se você tem um armazém de 200 mil sacas, conforme a lei colocou, em termos de prestação de serviço, que é onde a SEACON vai ajudá-los aí a ter toda a gestão dessa unidade armazenadora, o que vocês poderiam estar tendo de faturamento em cima de uma unidade com 200 mil sacas? Daqui a pouquinho eu já mostro para vocês essa simulação. E para finalizar, João e pessoal, colocar uma frase aí que eu acabo utilizando sempre, né? Qual que é o valor da pós-colheita? Qual é o valor desse mercado, dessa área que a gente está inserido, né? Então, sem armazenagem, não existe comida no prato, ninguém come. O azeite que a gente tem aí, carne, tudo por um momento acabou passando por algum período, por alguma etapa de armazenamento, seja de grãos, seja de frutas, seja em função daquilo que acabou gerando alimentação animal e tudo mais. Perfeito. É isso mesmo. E sobre o serviço da lei, pessoal, eu vou colocar, inclusive, aí já está disponibilizado, tá? Anteriormente estava o e-book, eu acabei de colocar, disponibilizar para vocês aí o portfólio, qual que é o trabalho que a SEAGRAN faz, tá? E, para mim, espero que tenha ficado claro para vocês a necessidade e a importância do anteprojeto para se chegar ao projeto ideal e, com base nisso, eu fazer a minha viabilidade, tá? Ou seja, a viabilidade econômica, que, obviamente, a questão, principalmente dos custos, vai depender de cada região, de cada projeto, etc., para que eu consiga montar, tá? Talvez a gente não tenha conseguido responder todas as questões, tá? Mas eu gostaria aqui de
de compartilhar minha tela rapidamente, até para mostrar para vocês como funciona aqui um simulador de faturamento, tá? Então, Darley, tá vendo a tela aí? Tô, sim. Tá, perfeito. Então, como é que funciona aqui, pessoal? Nós estamos falando aqui de uma unidade de 200 mil sacas, tá? Com 2 ciclos, ou seja, 2 tombos, conforme o Darley colocou, que ela daria aqui 400 mil. Se a gente pegar aqui safra de milho e soja, pegando aqui alguns valores de referência, ou seja, aquilo que a própria Conab lá preconiza, né? Quanto mais úmido o grão, mais eu cobro por tonelada para poder recepcionar esse grão, tá? E se eu estiver cobrando aqui, por exemplo, uma armazenagem de 40, 30, são simulações, viu, pessoal? Seguro, por exemplo, de 10 centavos por quinzena, tá? Eu tenho aqui a possibilidade de fazer uma previsibilidade, tá? Aí eu posso trabalhar, obviamente, com questão relacionada à sobra técnica, ao percentual de resíduo, então, isso aqui é um simulador, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, e fizer esse processo, está me dizendo que eu vou ter um faturamento com soja de 1.917.000, tá? Isso aqui é uma simulação que a gente se baseou pegando em números de alguns clientes que a gente fez um modelo, tá? E nesse modelo ele vai me dizer, com uma unidade armazenadora de 200 mil sacas, com 2 ciclos, tá? 2 tombos, o que eu vou faturar com milho, desculpe, com soja, o que eu vou faturar com milho, com um total de serviços, e além disso, a possibilidade de sobra técnica. Então, para uma unidade de 200 mil sacas, tá? A minha previsão, então, de faturamento seria de 3.666.000, com prestação de serviço, viu, pessoal? Então, isso é uma possibilidade que ela, diríamos, existe, tá? Então, tá aqui 200 mil sacas e, obviamente, aqui para cada região eu posso ter valores aplicados diferentes. Então, daqui a pouco, se eu aumentar um pouco aqui, porque eu estou tendo um grão, meu custo está mais elevado, alguma coisa subiu, o combustível aí, como a gente está tendo pressão de dólar e tudo mais, então é aqui que eu faço esse processo. E se eu aumentar o meu faturamento, um crescimento aqui, digo até modesto, de 5% ao ano, ao final aqui do processo eu teria um faturamento crescente, que daria 24 milhões no total aqui acumulado de 6 anos, por exemplo, tá? Então, isso que ajuda, obviamente, a montar o quê? A viabilidade econômica do armazém, tá? Então, isso aqui é onde a Seacon também consegue auxiliá-los, tá? Então, tá aí o material do Darley, está disponível, gostaria que vocês baixassem, tá? E, assim, o simulador, até o pessoal perguntando se ele fica disponível, não pode, porque são informações, conforme o Darley também tem informações dos clientes, são informações aqui, meio sigilosas aqui dentro da Seacon que a gente tem, tá? Mas se vocês quiserem fazer uma simulação junto conosco, bater um papo para entender, até para tirar do papel e levar à execução do próprio silo também, da unidade armazenadora, e vocês podem entrar em contato conosco, que a gente tem o maior prazer de bater um papo com vocês, sem nenhum compromisso, claramente, tá? Bom, eu gostaria aqui de chamar, então, a Josi, deixa eu ver se ela está aqui, para a gente já partir aqui para o nosso sorteio, para liberá-los aí, tá? Então, segurem um pouquinho mais, só lembrando, viu, pessoal? E aí, o nosso chapéu aqui, o nosso kit de churrasco aqui da Seacon, tá? Espero que vocês tenham conseguido baixar aí também o e-book que a gente colocou. A Josi está entrando já aí na sala, tá? Para a gente finalizar aqui. Boa noite, Josi. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Ferreira. Boa noite, Darley. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, boa noite. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Agradecer a participação de todo mundo. E para liberar vocês aí, a gente vai dar início ao sorteio, tá? Boa sorte aí para todos vocês. Vou compartilhar a minha tela e quando vocês estiverem vendo, vocês me avisem aqui, por favor. Okay. Um minutinho. Vocês estão vendo a tela do sorteador? Perfeito. Beleza, então... Aproveitando esses minutinhos aqui, só lembrando que o sorteado ou a sorteada precisa estar na sala aqui ao vivo. E assim que eu clicar no nome, vocês podem estar falando um oi aqui no chat, só para a gente poder estar reconhecendo vocês e estar pegando os dados para poder enviar o brinde, tá? Perfeito, então, pessoal. Vamos ver quem é o sortudo da vez. O sortudo ou sortuda da vez. Isso. Lucinéia Aparecida. Ok.
Ok. Bom, a gente tem um certo delay aqui entre a nossa atividade e a transmissão. Então, Lucinéia é a felizarda do dia. Vamos lá, Lucinéia. Vamos ver quem vai ganhar o nosso kit SECOM. Vamos lá. Lucinéia, se ela se apresenta aí. Pessoal, vamos ver, Lucinéia. O Ambrosio já está querendo. O pessoal começa a fazer pressão, viu, Lucinéia? Se você não se manifestar aí, viu? O pessoal já vai pedir para rodar um outro sorteio. Bom, Lucinéia não se manifestou. José, vamos. Vou repassar uma outra tela aqui de sorteio. Vou apagar essa aqui, que a Lucinéia não apareceu, né? Nada dela no chat? Não, e o pessoal já pôs pressão para um novo sorteio aqui. Vamos ver se ela então, eu vou só fechar essa tela aqui e vou compartilhar novamente aqui com vocês, tá? Perfeito. Então, segundo sorteado, Leonardo. Vamos ver se o Leonardo tá por aí. O pessoal, alguns já saíram, né? Foram embora e acabaram que não estão aí. Vamos ver se o Leonardo tá por aí. O Leonardo já se manifestou ali, deu um opa ali, ó. Opa! Isso aí, então. Deve ser o Leonardo Florencio, acredito, até pelo sobrenome ali no e-mail, acredito. Exatamente, só confirmando aqui, pessoal, a gente deixa o nome e o e-mail justamente para diferenciar por conta de nomes parecidos aqui, né? Nomes iguais. Então, o e-mail diferencia. É ele mesmo. Então, é isso aí, Leonardo, beleza? Você é o felizardo, tá? E se quiser fazer um churrasco, né, Darley, para convidar a gente... Com certeza. Já aceita, viu? O kit você já vai ter. Beleza. Bom, pessoal, eu vou mandar o meu número de WhatsApp aqui. E aí, Leonardo, pode estar me chamando aqui no WhatsApp, que eu vou estar pedindo os dados para enviar o brinde através dos correios, tá? Então, seu endereço, CEP, envia tudo certinho que a gente vai estar despachando o brinde para você, tá? Esse WhatsApp que eu estou mandando agora aqui com o usuário do Ferreira é o meu, tá? Esse final 9282. Isso aí, Leonardo. Parabéns e é isso. Bom, então eu, Josi, já agradeço em nome de toda a equipe SECOM, pessoal, para que esse evento aconteça, muita gente trabalhando aqui por trás, então parabéns aí mesmo a todos os envolvidos, o nosso time trabalhando unido aqui para trazer conteúdo, tá? E Darley, muito obrigado, espero que o pessoal tenha gostado, acredito que sim, acho que a gente falou sobre a importância do anteprojeto, e o pessoal tá aí os contatos, os trabalhos que a própria Seagran consegue ofertar aí para vocês, para essa tomada de decisão tão importante. Obrigado, Darley, mais uma vez, em nome de toda a equipe SECOM. Perfeito. Obrigado, João, obrigado, SECOM, também, a todos aí que acompanharam esse webinar durante todo esse tempo, né? Foram bastante informações técnicas, informações aí que acabam sendo utilizadas e necessárias no dia a dia aí na definição, no planejamento de um anteprojeto, de um projeto de unidade de armazenagem para errar o mínimo possível e acertar o máximo, né? Exatamente, perfeito. Muito obrigado, Josi. Muito obrigado. Um abraço a todos. Beleza, muito obrigada Ferreira, obrigada, Darley, obrigada, pessoal, pela audiência. Até mais, Josi. Até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.